A cada dia, os biólogos ficam cada vez mais impressionados com a variedade de espécies de animais que habitam a Terra. Hoje, afinal, são mais de 1,3 milhões de espécies catalogadas sem incluir os insetos. E esses são apenas os animais conhecidos. Novas espécies são frequentemente encontradas pelo mundo e catalogadas pelos cientistas, por isso não é difícil de se surpreender ao descobrir que existem animais tão estranhos que nunca vimos e ouvimos falar antes. Assistam esse vídeo até o final, porque hoje irei desvendar 5 dos animais mais estranhos do mundo, parte 1. Olá curiosos, esse é o canal Olhar Curioso, o mais novo canal de curiosidades do YouTube Brasil. O primeiro animal da nossa lista é o babirusa, com corpo de hipopótamo, cabeça de porco e presas que lembram chifres. Até parece um animal pré-histórico. O babirusa vive nos pântanos e florestas tropicais da ilha da Indonésia, de Sulawesi. Os babirus pertencem à família dos porcos, mas eles não são porcos comuns. O nome babirusa significa porco-cervo. Na língua malaia, acredita-se que o povo malauese deu esse apelido porque seus caninos lembram chifres. Os famosos chifres que os babirus machos apresentam são na realidade dos seus caninos superiores, penetram através da pele do nariz e se curvam na direção da testa. Já os caninos das fêmeas ou estão ausentes ou apresentam um tamanho muito reduzido. A função dos chifres ainda não é muito clara porque eles são frágeis e facilmente se quebram, então não serve para o combate. É muito provável supor que as presas sirvam mais com o objetivo de exibição para as fêmeas, só que a ideia ainda está sendo estudada. Os babirus são onívoros e os seus cascos são feitos para cavar raízes e larvas de insetos no chão. Eles também são capazes de se sustentar com os 2 pés traseiros para se levantar e se alimentar de folhas mais altas. Atualmente existem 3 espécies diferentes de babirus vivendo nas ilhas de Sulawesi, mas infelizmente todos eles estão sendo ameaçados de extinção devido a um longo histórico de caça e desmatamento do seu habitat. Número 2. Colugo. É um animal simpático que mais parece uma mistura de bicho preguiça com morcego. Os colugos, ou lêmures voadores, são mamíferos que vivem nas florestas tropicais do sudeste da Ásia. Embora sejam chamados de lêmures voadores, na verdade eles não são lêmures. Atualmente os cientistas os classificam como parentes precoces dos primatas. Eles moram nos altos das árvores e se agarram firmemente usando suas garras. A pele do corugo tem um efeito de camuflagem que o ajuda a se misturar perfeitamente com a casca das árvores, tornando-se ele quase invisível aos olhos dos predadores. Se só a camuflagem não for o suficiente, o corugo tem uma outra habilidade. Quando ele se sente ameaçado ou simplesmente quer ir de uma árvore para outra, ele salta, abre seus membros para planar, daí vem o nome lêmure voador. Ele usa as membranas que tem entre suas pernas, chamadas de pentágono, bem semelhante aos esquilos voadores, porém a membrana dos colugos é bem mais extensa que a de qualquer outro animal. Com essa capacidade, isso permite que os colugos consigam planar até 60 metros, de uma árvore para outra, sem nenhuma dificuldade. Eles são tão adaptados para saltar e planar que mesmo as mães carregando seus filhotes não tem problema nenhum em flutuar por aí com seus bebês. Embora os colugos tenham placenta, eles criam os bebês de forma semelhante aos marsupiais como os cangurus, só que sem a famosa bolsa. Os bebês colugos nascem bem pequenininhos e indefesos, então ficam agarrados na barriga da mãe por até 6 meses, até que sejam desenvolvidos o suficiente para viverem por conta própria. Os colugos são considerados herbívoros, mas muitos detalhes da sua vida ainda são desconhecidos. E seus predadores naturais são as águias, mas hoje a sua principal ameaça é o homem. Existem 2 espécies de colugos, e ambas estão ameaçadas de extinção por causa da caça para o comércio e a destruição do seu habitat natural. E só para acrescentar, esse animal foi uma grande inspiração para criarem o Wingsuit, ou traje planador. É um macacão com asas usado por paraquedistas para voos de alta performance. Número 3. Pangolim, animalzinho que parece uma mistura de tatu com lagarto. Pangolim vive na África e também na Ásia. Chama a atenção por sua armadura de escamas que cobre quase todo o seu corpo e é o único mamífero que possui escamas. Elas são feitas de queratina, uma proteína presente em nossas peles, unhas e cabelos.
Assim que o animal nasce, as escamas são flexíveis e oferecem pouca proteção. Mas conforme o animal cresce, isso se transforma em uma armadura, quase impenetrável, que continua crescendo por toda a sua vida. A parte inferior do pangolim é a única que não apresenta escamas e é o ponto mais fraco do animal. Por isso, quando ele se sente ameaçado, ele se encolhe para proteger a sua parte vulnerável, formando uma bola de escamas que nem mesmo o leão consegue penetrar. E não se engane por sua aparência desajeitada, porque eles são corredores e nadadores muito ágeis. Eles possuem patas fortes e garras especializadas para criar tocas e destruir formigueiros e cupinzeiros, que são suas fontes de alimento. Por isso eles têm um papel muito importante no controle desses insetos devido a seu apetite insaciável. Eles possuem hábitos noturnos e solitários que dificultam muito a sua observação na natureza. Todas as 8 espécies de pangolim, 4 africanas e 4 asiáticas, estão em perigo de extinção devido ao tráfico ilegal. A carne desses animais é muito apreciada como alimento e as escamas são usadas na fabricação de medicamentos tradicionais. Pangolim também seria um dos suspeitos de transmitir o novo coronavírus para os humanos, mas ainda não existem evidências concretas passado o novo coronavírus para os humanos. Apenas sabe-se que ele hospeda o vírus. Parecidos com a verdade é que a grande maioria das doenças infecciosas vem da vida selvagem. Isso seria mais um resultado da ação descontrolada do homem utilizando indevidamente os animais silvestres como alimento, transporte e até bichinho de estimação. A destruição do habitat natural também faz com que os animais selvagens passem a viver mais próximo dos humanos, facilitando assim a transmissão de novas doenças. Número 4. Salamandra axolote. Parecendo um dragãozinho sorridente, axolotes são espécies de salamandras nativas do México. Ele tem uma barbatana dorsal que percorre quase todo o seu corpo e brânquias externas que rodeiam a sua cabeça para permitir a respiração dentro da água. Diferente das outras salamandras, a axolote passa sua vida inteira na água e mantém suas características de quando ainda era filhote. Em situações muito raras, a axolote sofre metamorfose, se tornando adulto e ganhando pulmões mais desenvolvidos e perdendo sua barbatana por reabsorção. Eles também são muito estudados devido à sua capacidade regenerativa e podem regenerar completamente caudas e até membros perdidos. O estudo dessa capacidade oferece esperança para aqueles que tiveram membros amputados ou perda de tecidos de outras regiões do corpo. A axolote pode ter uma vida longa, sobrevivendo até 15 anos com a dieta de moluscos, vermes, larvas e crustáceos. Antes da interferência humana, a axolote era um dos principais predadores do habitat. Essas espécies começou a sofrer após a introdução de peixes grandes em seus lagos. Antes, as ameaças naturais da espécie incluíam aves predadoras como as garças, mas atualmente a principal ameaça também são os humanos. Infelizmente, poucos exemplares são encontrados na natureza. Hoje eles são considerados uma espécie criticamente ameaçada à captura para alimentação e o comércio ilegal, e a junta com a perda dos habitats são fatores que contribuem para o desaparecimento gradual da espécie. Número 5. Macaco narigudo. O nome já diz absolutamente tudo. Ele tem um dos maiores narizes do reino animal. Os macacos narigudos são espécies nativas das florestas tropicais do Bornéu, no Oceano Índico. Eles são reconhecidos como uma das maiores espécies de macacos da Ásia, mas apenas os machos apresentam um famoso narigão. Inclusive, o tamanho enorme do nariz se deve a uma câmera de eco amplificador do grito do macaco, tanto para impressionar as fêmeas ou para intimidar os machos rivais. Os macacos narigudos utilizam seus narizes para atrair companheiras. Os narigudos adoram ficar nos altos das árvores e só descem quando estão à procura de comida. Eles são onívoros e comem insetos, folhas, sementes e frutos. Diferente dos outros primatas, os macacos narigudos sabem nadar como ninguém. Isso é muito bom para eles porque o seu habitat é rodeado de pântanos, rios e mangais. Os macacos conseguem nadar mais rápido que os crocodilos, que são os seus principais predadores naturais. Atualmente, o macaco narigudo também é considerado uma espécie em extinção devido aos fatores humanos. Infelizmente, pela forma que tratamos a natureza de um jeito tão destrutivo e egoísta, essas espécies originárias estão morrendo e desaparecendo na natureza. Se nada for feito para mudar, infelizmente eles farão parte da extensa lista de animais que foram extintos pelo homem.